Boa noite. Esperando a minha companheira Nani. Cadê a Nani? Nani! Chegou! Olá! Oi, Boa noite. buenas noches. Buenas noches. Vamos começar com uma coisa muito importante. Gente, semana passada eu tava na Itália e eu estava, como diz aqui nos Estados Unidos, wearing your shoes. Eu estava vestindo os sapatos do Fábio. Eu estava às 2 da manhã fazendo live. Eu tava dormindo, daí eu acordei pra fazer uma live. Meu, isso é muito difícil. Vocês não têm ideia. Não têm ideia. Eu não tinha ideia. Então, Fábio, por que que eu quero começar a live de hoje falando disso? Muito obrigado. Do fundo do meu heart. Porque isso é uma disposição. Nossa, tipo, thumbs up pra ti. Super. E E foi justamente assim, um olhar empático. Eu não imaginei, tipo, 1 da manhã, Suzy. Não, não é. Parece que o cérebro nos primeiros minutos tá ali meio que pegando no tranco. Então, tendo dito isso e agradecendo a tua disponibilidade sempre de estar aqui com a gente e participando, né? E tá sempre justamente assim mesmo, né? Fresco Disposto por a estar falando sobre essas coisas, mesmo estando em Portugal a 1 da manhã e eu estando aqui nos Estados Unidos, bem disposta, às 8 da noite, o pessoal lá no Brasil, às 9. Tu tem um pique e uma agilidade que são admiráveis. Então, muito obrigada. Obrigado. Então, boa noite para todos. Já vi que a Kátia entrou, foi a primeira a entrar. Dona Marlene, linda, minha paciente, muito obrigado. Tem bastante gente aí. Oi, pessoal Fetter, família. Hoje a gente vai falar sobre crença limitante. Daí eu fiz um trabalhinho de casa, procurei aqui no dicionário, como boa Ah, virginiana que sou, né? não só as limitantes. Sim, crenças em si. Crenças, crenças. Crença dá para tudo. Isso, então, por isso que eu procurei crença no dicionário. Lá vai. O que que é crença? Belief. Em francês, croyance. Em inglês, globe. Não sei como é que fala em alemão. E em italiano, credenza. Calma. Estado, processo mental ou atitude de quem acredita em pessoa ou coisa. Tchan, tchan, tchan. Então, eu acho que das nossas lives, essa aqui provavelmente vai ser, para quem assistiu até agora, vai ser a mais transformadora, porque esse tema é muito importante. E eu vou começar contando uma história. Eu não sei se vocês conhecem a história da corrida de 1 milha, né, que são 1.609 metros, em menos de 4 minutos. Quem conhece não conta, tá? Eu vou contar porque eu já vi que a Nani não sabe. Não, não conheço. Então, a corrida de 1 milha em menos de 4 minutos, fazer essa corrida era um mito, né? Era tendo como um tempo impossível de se bater. E o que aconteceu foi que em 1954, um inglês chamado Roger Bannister conseguiu bater esse tempo. Ele fez em 6 de maio, 3 minutos e 59. Tá? Olha que interessante. Depois dele ter feito isso em 6 de maio, em agosto ele bateu esse tempo de novo. E depois, em outubro, ele bateu esse tempo de novo. Tá? E no ano seguinte a ele ter quebrado esse mito,
esse tabu, N outros corredores conseguiram quebrar esse tempo, que era impossível. Então, esse é o poder da crença, né? E em cima de crenças a gente tem milhares de clichês que a gente lê por aí nos Instagrams, né? Uhum, Era impossível até que ele foi lá e fez. uhum. Eu mesmo postei um que a Marilis, uma coach minha que está lá na Austrália, me mandou e eu achei bem legal, que é impossible para I'm possible, né? Uhum. É também um clichê para crença. E, cara, as crenças são o que tornam tudo possível, porque quando o nosso sistema de tomada de decisão ele é baseado em valores, certo? E crenças. Na verdade, quando tu toma uma decisão é assim, ó. Primeira coisa que vai afetar uma decisão que tu vai tomar é o teu estado emocional, tá? Sim, invariavelmente. É a porta de entrada do teu sistema de tomada de decisão, certo? Ou seja, se tu tiver no estado emocional, por isso que se diz, pode chamar também de clichê, né? Mas a gente diz, se tu tá irritado, não toma uma decisão, né? Sim. Está irritado, está magoado, está E, puto, está brabo. exatamente. Está nos extremos do sentimento. Nunca toma uma decisão irritado. E nunca empresta dinheiro quando tu estiver demasiado contente, né? Nem vai cortar o cabelo quando estiver muito feliz. Eu não sei, eu não. Então, a porta de entrada do teu sistema de decisão é o teu estado emocional. Se tu tiver num estado emocional positivo, a tua tomada de decisão vai ser melhor e para quem é fã de Augusto Cury vai se identificar com o tema. Ele chama, né, de janelas killer e janelas light, ou seja, quando tu está num estado emocional bom, tu não está num sistema defensivo no teu cérebro, então tu não está só pensando em sobreviver. Tu não está Uhum. sobreviver, tu entra no estado criativo, portanto as tuas decisões são melhores tomadas, certo? Mas só para não, enfim. Contextualizar e dar uma referendada a algum autor mais importante que a gente. Eu fui na palestra dele, ele fez questão de tirar foto comigo. Ah, amei. Eu tenho foto com ele, eu tenho. Uh, mas isso até pode ser um bom tema para uma próxima live. Mas depois disso, tu vai decidir, tu vai tomar decisão com base em duas coisas: os teus valores, Uhum. certo? E as tuas crenças. E é por Sim. isso que as crenças são muito importantes. Vamos imaginar aqui, ó, uma coisa interessante, né? Imagina que tu tem como valor o lado financeiro, tá? Dinheiro, por exemplo, é um valor importante para ti. Mas tu não acredita que tu consiga ganhar. Olha o Uhum. problema que tu tem, entendeu? Então a gente poderia dizer que os valores e as crenças, se elas estiverem em consonância, estiverem afinados, o percurso é mais certeiro e mais longo? É uma boa pergunta. Eu diria que é o seguinte, ó, que tu tem que construir as tuas crenças, certo? Uhum, A uhum. gente, o que acontece, né? No decorrer da nossa vida, com base em experiências e em referências, a gente vai montando o nosso sistema de crenças. Como se fosse um banco de dados de crença. Exatamente. O que acontece? Olha, por exemplo, os pais da gente são muito responsáveis pelas nossas crenças, né? O que acontece? A gente absorve as crenças do mundo, né? E a partir da nossa experiência. Outro dia eu estava no banheiro da academia com a Luísa, depois da natação, e eu fui dar banho nela e o pai de uma coleguinha estava ali dando para dar banho na colega, né? E aí a menina disse, eu quero tomar banho sozinha. E, e o pai falou assim, não, tu não és capaz, Ok. entendeu? É verdade que ela não ia conseguir tomar banho sozinha, entendeu? Mas ali ele estava plantando uma crença na cabeça dela. Tu não és capaz.
Outro dia eu também fiz um post que eu estava no Ah, parque. falando do menininho no parque do pai, né? Exatamente, acho que era o Martim, ou o Diogo, o grande Diogo. Estou falando de crença, Diogão. O cara simplesmente martelava uma em cima da outra. Tu não E consegue. tu sabe de uma coisa, né, Fábio? Que as crenças, elas passam batido na gente, né? Nós que somos pais, a gente sabe. E mais uma vez, volta nos assuntos das outras lives. A abertura para tu te conhecer e te perceber. Com Uhum. certeza, esses dois pais que eventualmente falaram dessa forma com as crianças, eles não tiveram essa percepção de que Não, eventualmente eles estavam incutindo uma crença: você não é capaz, ou você não consegue, ou vai dar errado sempre. Eles não faziam isso por mal. Eventualmente, a crença que foi incutida neles anteriormente foi essa. porque para a pessoa, ela não vê aquilo como uma crença. Ela vê aquilo como um fato. Uma criança de 4 anos não consegue tomar banho sozinha. Fato, certo? O menino lá que estava no parque ia subir no brinquedo e se caísse ia se machucar. É plausível, né? Uhum. O que ele está dizendo era plausível. Só que dessa forma, tu vai minando a confiança. Sim. Tu não vai empoderando. Tu não vai fazendo um reforço positivo, tu vai fazendo um reforço podativo. Exatamente. Tu começa ali, ó, tu não consegue, tu não consegue, tu não consegue, tu não consegue, não faz, não faz, não faz. Tu tá limando. E aí, dessa forma, as pessoas vão, enfim, incorporando as suas crenças, né? Pessoas também vê os seus ídolos falhando, e aí diz, pô, se aquele cara falhou, entendeu? Existem Uhum. mil formas de tu incorporar crenças negativas e positivas, né? Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente poderia dizer que quebra de paradigma seria quebra de crença? Não necessariamente. Mas Porque até o paradigma, de repente, é aquela coisa, talvez, não sei, me corrija se eu estiver errada. Paradigma é uma coisa assim, ó, tal coisa é sempre assim, né? Nunca ninguém fez diferente. Quebrar um paradigma, para mim, está próximo a talvez quebrar uma crença, sim, não? tem algumas coisas. Ninguém nunca voou, né? Nenhum ser humano bateu asas e voou. Provavelmente vai ser difícil a gente ver uma coisa dessa. Mas existem muitas coisas que nunca foram feitas, né? E que um dia alguém conseguiu ali descobrir uma maneira de dar a volta e de fazer. E, mas eu acho que mais importante aqui, Nani, do que a gente fazer aqui uma análise de onde é que surgiram as crenças e etc. É bom a pessoa saber, depois, se ela começar a pensar um pouco, ela vai começar a ver e analisar suas crenças, vai, pô, agora eu já sei por que, que eu penso assim e tal. Mas, pessoalmente falando, eu acho que isso é mais curiosidade do que qualquer outra coisa. O que, que eu Sim, acho importante a gente perceber aqui em questões de crenças, tá? É a gente identificar as nossas crenças para conseguir, digamos assim, curar, né, ou criar um antídoto para elas, as crenças limitadoras, né? E também conseguir trabalhar isso com as pessoas que a gente está trabalhando, entendeu? tá. Então, existe que tipos de crenças? Tu falou em crença limitante. Então, existiria uma crença que impulsiona e uma que limita? Exatamente. Tu tem crenças, por exemplo, se tu acredita que tu é uma boa professora de Pilates, isso é uma coisa que te impulsiona. Se tu acredita que tu é uma má professora de Pilates, isso é uma coisa que te retrai. O que acontece? É assim, ó, no teu subconsciente, a gente tem duas mentes, tá? A gente tem a nossa mente consciente, que é aquela que está aqui racionalmente conversando contigo, e tem uma mente subconsciente, que é o resto da empresa, tá? Tá. A mente consciente é o CEO, tá? E a mente subconsciente é o resto da empresa. O CEO não vai na mesa de cada um dizer o que cada um tem que fazer, ele manda a ordem para baixo
e a empresa vai agindo de acordo com o que a mente consciente manda, certo? Certo. Portanto, ninguém questiona o CEO, tá? Ninguém questiona Hum. o CEO. A mente subconsciente não questiona a mente consciente. Ela é operadora, é executora. Então, se tu acreditar que tu é uma má professora de Pilates, e tu fala, pô, cara, que mancada. Pô, rateei com aquele cliente. Putz, fiz mal, não sei o quê. A tua mente subconsciente vai trabalhar para aquilo ser uma verdade. Então, tu tá propondo a pessoa identificar a crença, desconstruir e desafiar o subconsciente. Aquilo que tu disser para o teu subconsciente, ele vai acatar como sendo verdade, certo? Existe uma coisa chamada SAR, que é Sistema de Ativação Reticular, que é basicamente o automatismo da tua mente para as coisas que tu conscientemente coloca lá, Tá? certo? Então é assim, quando tu está em busca de uma coisa, quando tu tem um objetivo, quando tu tem uma coisa muito em mente, assim, na tua mente consciente, o que acontece? Tu começa a perceber essa coisa mais no mundo. O pessoal gosta de dar um exemplo, e talvez tenha se passado contigo, já que tu foi mãe, que assim, quando tu tá grávida, vê montes de grávida, montes de carrinho de bebê por aí, né? O que acontece? Aquilo tá impregnado no teu subconsciente que tu vai ser mãe, aí Sim. É tu vê aquela observação seletiva, né? exatamente. Por quê? Porque o teu cérebro não consegue processar tudo. Teu cérebro vai descartando coisas e vai pegando o que é importante. Então, as crenças vão funcionar em cima disso também, certo? Então, se tu repetidamente falar para ti que tu não é uma boa professora de yoga, os teus empregados, né, o pessoal que está abaixo do CEO, vai falar: nós somos uma merda, vamos cagar com isso tudo. Então, basicamente, a gente não presta, o chefe está puto, né? E assim vai funcionar. Se tu impregnar a tua mente com uma crença positiva, aí tu vai fazer exatamente o oposto, entendeu? Só que Tu vai acontece, fazer um coach com teu subconsciente. mas assim, não é bem coach, porque no É. coach ele vai deixar ele perceber, né? É mais um autoritarismo mesmo. Olha, a E parada é assim, tu vai minar positivamente o teu subconsciente. uma analogia é que a crença é como se ela fosse uma mesa, tá? E a mesa é sustentada pelas pernas. E as pernas são as tuas convicções, certo? Então, assim, ó, por que tu te acha uma boa professora de yoga? Pô, porque as professoras, outras professoras de yoga de yoga não, de pilates vêm te procurar para te pedir conselhos, porque os teus alunos te dão boas reviews, porque pessoas que vieram de outros professores disseram, pô, cara, que diferente, como eu me identifiquei contigo. Essas são as pernas da tua crença que diz que tu é uma boa professora de yoga, certo? Vamos, Certo. vamos agora pensar o seguinte, ó, imagina uma crença negativa, tá? Imagina, vou dizer aqui hipoteticamente, não sei se é o teu caso, que tu acha que tu é uma má condutora, por exemplo, que tu dirige mal. Tu acha Uhum. que tu dirige mal, por quê? Pô, já bati o carro 3 vezes, fico nervosa para estacionar, entendeu? Pô, aquilo está sustentando a tua mesa. Agora tu imagina, como é que tu faz para acabar com essa crença? Tem que trocar os pés por outras coisas. Com perguntas. Tu vai dizer assim, pô, mas tu bateu o carro 3 vezes, mas tu tem carteira de motorista há quanto tempo? 20 anos. 3 vezes em 20 anos é muito? Sim, entendi. Entendeu? Tu vai começar a desafiar aquelas crenças. E aí que chega aqui num ponto que eu queria ensinar um processo para desafiar crenças, tá? A crença, ela tu planta, tu quebra a crença, mas é assim,
ela tem que ser aos bocadinhos. Tu não sai do eu sou uma péssima motorista para eu sou. A melhor motorista ever. É, tu vai ganhando confiança, certo? E tu vai escalando aquilo. As crenças, elas, normalmente a pessoa tem, as crenças são sentadas em cima de três pilares, tá? Hum, E eu vou falar agora de uma ferramenta que eu aprendi com um coach amigo meu, que é o André, que deve estar dormindo, porque ele mora aqui em Portugal. E o André me ensinou essa ferramenta e ela é muito legal, cara. Se chama PCM, tá? Que é possibilidade, capacidade e merecimento. Se tu prestar atenção, todas as crenças andam em volta disso. Ou a pessoa acha que não é possível, ou a pessoa acha que não tem capacidade, ou a pessoa acha que não merece. de novo. PCM. PCM, possibilidade, Uhum, capacidade, tá, merecimento. tá. Entendeu? Ah, Sim. tu acha que tu pode ser milionário? Tu acha que existe essa possibilidade? Ah, existe. Tu acha que tu tem essa capacidade? Porra, não, eu sou burro demais. Entendeu? Entendi. E o Ah, não, tu merecimento. acha que tu tem essa capacidade? Não, eu tenho essa capacidade. Pô, mas eu não. A pessoa acha que não merece. A pessoa acha que não merece ser feliz. Tu vê. A pessoa acha que não merece um bom relacionamento. Entendeu? Então, as crenças, muitas vezes, elas se assentam em cima desses três pilares. Né? Às vezes a pessoa acha que não é. Porra, eu vou ser milionário? Como, cara? Eu sou, sei lá, gari. Uhum. Né? Como é que eu vou ser milionário? Eu sou gari só se eu achar. Né? Qual é a possibilidade de eu achar uma mala de dinheiro? Hum. Entendeu? Então, aí é a questão. Primeiro, tu tem que perguntar para a pessoa. Imagina que tu recebeu um cliente, mas que ele não acha que ele vai conseguir atingir o objetivo dele. Tá. E assim, vamos congelar um pouco aí. Como é que a gente faz para identificar as suas crenças? Por exemplo, cada um identificar a sua, perceber a sua, e o profissional que está lidando com o outro, porque lá nas outras lives a gente estava falando de relacionamento, né? É, Como acessar o cliente, como perceber o outro. Então, assim, nesses dois viés, como é que tu percebe as tuas crenças e como é que tu percebe a crença do outro? é assim, é mais fácil perceber a crença dos outros do que as nossas. Porque as Tá, nossas são fatos, né? sim. Ah, eu não consigo, né? Ah, isso eu não consigo. Ah, mas tu não, mas tu não consegue por quê? Pô, porque não? Ah, É impossível. eu sou Nunca vai preguiçoso, dar, bem capaz. tenho tempo, entendeu? Ah, eu já tentei, entendeu? Então, a pessoa vê as próprias crenças, eu acho mais difícil e requer mais calma, mais Dedicação, seriedade, empenho. ou requer um coach. Ou requer um coach. Porque fazer essa autoanálise, atenção, não quero que pareça que seja uma crença minha, entendeu? Mas é que é um pouco mais difícil da pessoa quebrar as suas próprias crenças, no sentido de dizer assim, ó, não, isso que eu estou pensando é uma crença. E por eu achar isso, como é que eu coloco as coisas, né? Normalmente, se alguém já fez, tu não consegue por quê. Uhum, uhum. Seria uma crença desafiadora. É uma forma de eu Quando bater ali nas pernas, entendeu? consigo, por que que eu não conseguiria, né? É uma crença de alguém que tem uma autoestima joinha. E Porque que vamos lá, sim, a pessoa tem que, para fazer essa análise, tem que se olhar de fora. sim. Porque senão eu vou dizer assim, ó, por que que eu não consigo correr uma milha em 4 minutos? Entendeu? Ah, eu não consigo porque, pô, eu já tenho 40 anos, porque
Pô, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 trabalhos, eu fico até uma fazendo live. Eu não, pô, como é que eu vou correr? Entendeu? Começa a autojustificação. E o que, que é legal? Trabalhar a crença com outra pessoa, porque a outra pessoa já está de fora. E ela consegue, com mais facilidade, desafiar as tuas crenças com perguntas, entendeu? Sim. Lá tá. Quando a gente vai falar de crenças com. Tem um cliente, né? Imagina o cara fala, eu tenho aqui dor nas costas, eu queria, mas. Eu já sei que não vai funcionar. Tu não vai virar para eles e dizer assim, isso é uma crença. Entendeu? Porque daí tu vai ter que explicar para o cara o que é crença, e aí o cara vai dizer, não é crença, eu sei, porque eu já tentei, não sei o quê, vocês vão ficar naquela ladainha que não Sim. interessa muito. O que tu vai fazer é, tu vai automaticamente começar a desafiar o cara. Primeiro tu vai dizer assim, pô, mas essa dor nas costas aí te incomoda muito? Me incomoda. Mas incomoda quanto? Incomoda muito, pô, de manhã para levantar, papapá, papapá, e o cara vai falar, pô, entendi, não, imagino, é complicado, né? Eu tive aqui, pô, muita gente com dor nas costas, muito, muito. E eu sei, já ouvi muitos relatos das pessoas que isso realmente atrapalha, né? Mas e como é que seria a tua vida se tu não tivesse essa dor nas costas? Porra, eu ia poder levantar meia hora mais tarde, porque, porra, eu só para sair da cama com aquela dor e não sei o quê, e daí depois de manhã eu sou super devagar, porque se eu me estico, dói, não sei o quê. Então, pô, ia ganhar alta mobilidade. Pô, talvez até pudesse voltar a jogar tênis, não sei o quê, e tal, tal, tal. Daí tu traz o cara para um estado positivo, entendeu? Sim, porque daí ele já tá vislumbrando o como seria. Ali tu já tá estimulando ele a fazer um início de um shift. Tu tem que se lembrar o seguinte, a pessoa só está disposta a mudar se ela tiver em sofrimento. Então a primeira parte é para tu botar ela em sofrimento mesmo, né? Vai puxá-la lá pro inferno. Mas como é? É muito ruim, é? Pô, cara, meia hora para sair da cama, meu Deus do céu. Tu vai acreditar, tu vai dar credibilidade pro relato dela. Vai provar que ela tá com dor mesmo, entendeu? Seja a dor nas costas, seja uma dor psicológica, seja Tu vai validar o sentimento dela. tu vai validar, tu vai ver ela sofrer ali na tua frente. Aí depois tu vai começar a reverter a situação, vai dizer assim, tá, mas e como é que seria se fosse diferente? O que tu ia Vai fazer? gerar reflexão, né? Vai. Daí tu vai começar a fazer ela pensar num futuro melhor. Mas e como é que isso ia te afetar? Isso ia te afetar financeiramente? Porra, eu ia conseguir trabalhar mais. Uhum. Com a família, isso ia te afetar? Pô, poder pegar meus filhos no colo, que hoje eu não pego, não sei o quê. Porra, minha filha vive me pedindo colo, eu não posso dar, não sei o quê. Cara, putz, cara, tu não consegue pegar tua filha no colo, isso deve ser horrível, né, cara? Eu pego a minha toda hora no colo. Oh, que dó! Aí o cara, não, porra, não, é bom demais, né, cara? Pô, deixa eu ver tua filha. Tu se envolve com o cara, né? Mas o cara fala, pô, mas eu já tentei de tudo, cara, isso não funciona. Pô, tudo? O que é esse tudo que tu já tentou? Eu já fiz massagem e já fiz reiki. Tá, mas tu não fez. Mas tu já teve no Pilates antes? Não. E fisioterapia? Não, também não. E yoga? Não. E alongamento, não E sei o quê. assim, e aí tu vai mostrando as outras possibilidades, né? O leque. E aos pouquinhos. Então vamos retomar. Então, assim, tu percebeu a crença, tu validou a crença daquele paciente, daquele cliente, tu reforçou realmente a necessidade, porque a gente se dá conta de que a gente só muda quando a gente realmente está incomodado. Então Uhum. aquilo ali foi validado e foi reforçado. Tudo isso é o teu script por trás, né? Tu não vai dizer, eu quero saber se tu tá mesmo comigo. É o teu feeling, não é uma coisa que vai ser aberta e velar, vai ser uma coisa, né,
Sim, sim, a tua prática da clínica ali. sim, E aí tu o cara não vai precisa saber o visualizando isso que está aí, acontecendo, entendeu? O cara não, sim. a pessoa Tu não vai precisa saber. sacando. Isso é uma prática de experiência, né? É, Inclusive. sim, E daí, depois que tu fez tudo isso, tu vai levantar a bola justamente para as outras possibilidades. Ah, não, então tá. Então, é assim, aí tu vai tentar perceber se a questão dele é porque ele acha que não há uma possibilidade, ou seja, se ele acha que o problema dele não tem cura, ou né? porque ele desconhece das outras opções. Ele pode achar assim, não, isso aqui é crônico, eu tenho isso aqui há 20 anos, isso aqui não tem cura, eu já fui em 15 médicos, não sei o que, tal, tal, tal. Aí o cara, ali, ó, o cara acha que não é possível, então tá no P, entendeu? Ou o cara pode dizer assim, não, eu sei que tem cura, tem um tratamento, mas são 5 injeções por ano e cada uma custa US$ 20.000. Então eu não tenho essa capacidade. Ou, para eu me curar ou para eu melhorar, eu tenho que fazer uma rotina. Me falaram que eu tinha que fazer fisioterapia 6 horas por dia e eu não consigo dispor desse tempo. Eu não tenho essa capacidade, entendeu? E o mais complicado é se o cara tentar perceber se o cara merece, Se ele entendeu? não se sente merecedor, né? Porque, pô, mas tu acha que tu merece estar curado? O cara pode te dizer assim, porra, na verdade não, porque eu carrego caixa o dia inteiro. Eu não deveria carregar, entendeu? Uhum. Começa a descortinar as coisas. Aí tá, mas vamos assim, só a título de exemplo, né? O cara diz assim, não, mas eu já tive em vários médicos e, pô, nada resultou. Eu fui medicina alternativa, fiz acupuntura, nada disso resultou. Fiz tudo. Não, tudo tu não fez, né? Vamos combinar, porque Pilates tu não tinha feito, tu yoga Uhum. fez, sei lá, aplicação de ondas infravermelhas tu não fez. Então, quer dizer, na verdade ainda tem algumas possibilidades, Você tem né? Pra tu... algumas opções no leque. Exatamente. E aí tu começa a minar, digamos assim, Desconstruir a crença. Uma tu coisa que começa... ele já tinha solidificado. Exatamente. Podia até ser, algumas pessoas já têm as crenças no ponto da convicção, né? Então já está lá super cristalizado na cabeça dela que aquilo é impossível, né? Mas Sim. aí tu diz assim, o cara, imagina, o cara assim, não, mas eu ficar, pá, melhorar mesmo, ficar zerado, é impossível. Aí tu diz assim, imagina, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou vendo aqui os teus exames e essa lesão aqui que tu tem é bem comum até, assim. Eu posso te dizer que eu já E tem atendi. outras pessoas que melhoram. Daí a gente vai lá na história da senhorinha, lembra? É, Deu a referência em uma das lives falando: você tá vendo aquela senhorinha ali que teve problema tal, assim, assim, assado, né? Ela conseguiu melhorar. Quem sabe a gente. E aí, aos poucos, vai auxiliando a desconstrução e o quebrar dessa crença. olha, cara, mas assim, tudo bem, tu não acredita que tu vai ficar 100%, mas eu tenho pessoas que ficaram boas, certo? E eu acredito que no teu caso, com algumas semanas de treino, tu pode melhorar um pouco, né? Uhum, Eu acho uhum. que é possível tu melhorar um pouco, se tu fizer aqui, se a gente estabelecer uma rotina e tu fizer esse treino, eu acho que tu é capaz de melhorar um pouco. Tu acha que é viável? Eu acho que tu tem que fazer um convite pro. Tu tem que fazer um convite, né? No caso, tu vai ajudar ele a desconstruir quando tu fizer um convite e ele aceitar. Exatamente. Tu Porque vai, daí tu vai fazer um combinado. tu vai oferecer Ele para vai se autorresponsabilizar. tu vai oferecer para ele, nesse caso, uma crença melhor do que a crença que ele tinha. Sim. Entendeu? Ele acreditava que não era possível. Tu abriu uma brecha para que talvez seja possível. O que que tu acha? Tu tá Exa comigo? Não tá?
Ah, então, a hora que tu abre o benefício da dúvida, ele abre a possibilidade de mudar a crença e crescer e melhorar naquilo ali. Exatamente. Quando tu dá aquela talhada na perna da mesa, é justamente isso, é tu vai implantar uma dúvida ali. Uhum, entendi. Imagina o seguinte, ó, imagina que tu conhece o cara se acha, né? O cara se acha o gostosão da parada. Aí, porra, o cara tá se achando, o cara tem aquela crença que ele é todo bom, né? E tu fala, cara, pô, realmente, mas tu é bem confiante, né? Não sei o quê. Pô, porque eu tal, pego quem eu quiser, não sei o quê. Tem certeza? É porque eu já ouvi algumas pessoas, assim, tem uma opinião um pouco contrária da tua. Pronto, Tu pronto. vai estar minando ao contrário, tu vai estar fazendo ao contrário, tu vai estar tipo crença limitando a crença dele, tu vai estar Claro que, botando a crença, tu vai estar plantando a crença limitante. claro que isso é o lado negro da força, né? Isso aí, Claro, claro. tu, o, com a palavra certa, com a dúvida certa, tu constrói ou destrói uma pessoa. Sim, é uma sementinha ou para o bem ou para o mal. Exatamente. Uma pessoa que, se tu conseguir criar empatia com a pessoa e plantar aquela duvidazinha na cabeça dela, tu constrói ou destrói ela, né? Óbvio, usei aqui um exemplo de brincadeira, né? Mas é porque isso acontece mesmo, porque a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque às vezes a gente pode plantar uma crença negativa numa pessoa sem querer, Sim. E entendeu? daí, deixa eu fazer um gancho para uma coisa de um assunto, até te mandei no e-mail hoje, que eventualmente seja um assunto para outra live. É a história do placebo e do nocebo, vou tentar ser bem breve. É, o nocebo está para essa coisa do plantar a sementinha do mal. Porque o placebo é a pessoa acredita que pode melhorar mesmo não tendo aquela específica, sei lá, droga que vá curar, né? E o nocebo é justamente o contrário. O nocebo ele acontece no excesso de informação e na validação da crença da doença. Uhum, Então, por exemplo, vai falar: Ah, pois é, tu tem uma hérnia. Nossa, realmente, olha aqui o X-ray, a ressonância magnética. Olha aqui, realmente tem uma hérnia gigante. Realmente está estudando essa hérnia, por isso, valida aquilo ali. E às vezes a pessoa não estava nem sentindo uma dor ou não estava muito ligada. E aquilo ali vai gerar uma crença. vai Então, gerar. olha como é importante a gente ter como terapeuta, né? E o formador de opinião, ou cuidador, ou pai, ou mãe, ou o que for. Tu tem o poder da palavra, tu tem o poder de implementar coisas que não são tão legais assim. É, Então, tá atento, né? Porque às vezes tu, nem por mal, mas tu com excesso de informação, tu pode estar prejudicando ao invés de ajudar. aí, eu vou contar uma história que aconteceu aqui outro dia, que o Eduardo, né, o meu filho de 7 anos, está fazendo a coleção das figurinhas da Copa, que Uhum. tem aqui também, né? E aí ele veio todo orgulhoso me mostrar que ele já tinha conseguido a figurinha dourada do Cristiano Ronaldo, né? Ah, pô, Cristiano Ronaldo. Porra, eu não ligo nada para futebol, né? Mas eu, porra, ligo tudo para parentalidade, né? Daí eu tava, pô, Cristiano Ronaldo, deixa eu ver, pô, essa figurinha é mesmo especial, não sei o que, tal, tal, tal. Aí ele, pois é, e tal, todo orgulhoso, né? Daí eu falei, ele é bom, né, filho? Ele joga bem a bola, né? E ele assim, ah, sim, ele joga. Eu falei, sabia que ele é o melhor do mundo, né? Ele, sim, sim, ele é o melhor do mundo e não sei o quê. Tal, tal, tal. Ele sabe coisa de futebol que eu não sei. Aí eu falei assim, ah, olha, mas tu sabe por que que ele é o melhor do mundo? E ele não.
E eu falei assim, porque ele é o primeiro a chegar no treino e o último a sair. E porque ele faz pilates. E ele faz mesmo. Eu falei para ele assim, porque ele é o primeiro a chegar e o último a sair. E ele assim, ah, mas por que que ele faz isso, pai? Aí eu falei, porque ele quer treinar mais que os outros, porque ele quer ser mesmo muito bom. E acabou a conversa ali. Aí, passado uns 3 dias, a mãe dele me mandou um WhatsApp dizendo assim: ah, o Eduardo veio me mostrar a figurinha do Cristiano Ronaldo e veio perguntar se eu sabia por que que ele era tão bom. Uhum. E é porque ele chega cedo e sai tarde para treinar mais que os outros. E disse que fui eu que contei, né? E aí, pô, cara, isso é assim, é uma sementinha. E outra Sim. que aconteceu, que eu também não perdi a oportunidade, foi com a Luísa. A gente vinha voltando do parque, tem uma ladeira que a gente tem que subir aqui do parque, aqui em casa. Aí, quando chega na ponta na subida da ladeira, ela começa a fazer um fiasco, anda 10 metros e diz: me leva nos ombros. Aí eu falo: não, pô, vai andar. Daí ela assim: mas as minhas pernas estão muito cansadas. E ela é muito dramática: eu estou muito cansada, as minhas pernas estão doendo muito. E eu falei assim: mas tu sabe que quando elas estão cansadas e estão doendo muito, é que elas estão ficando fortes mesmo? E assim, Uhum. é mesmo? Eu assim, é mesmo, as pernas estão ficando fortes. Daí eu apertei a perna dela, olha como já está dura. Ficou toda orgulhosa. Mas daí depois, Aham. o lado reverso da moeda, né? Que ela chegou em casa, passado uns dias, né? E virou para a Paula e disse: mamãe, tu és muito forte, não é? Tu E ela: sobe muita ladeira. não, tá sempre cansada. Sim, ela não é burra, né? Ela fez o inverso do raciocínio. Assim, mãe, Querida. tu és muito forte, não é? Tá sempre cansada. Aí, mas pronto, mas é um exemplo de, assim, Sim, tu ressignificou o e negócio. exatamente, é claro, foi, eu não sou um pai perfeito, eu devo plantar um monte de crença negativa, né, neles sem querer, por tentar proteger, etc e tal. Mas se a gente for mais um pouquinho atento, a gente tem aqui a possibilidade de criar um grande poder neles. Uhum. Eu assisti. Inclusive um poder de reflexão e de percepção, né? Olha que interessante. Um tempo atrás eu estava olhando um documentário sobre o Renzo Gracie. O Renzo Gracie, para quem não sei se sabe, é um dos grandes lutadores da família Gracie, um cara, um dos melhores sempre, dos mais duros mesmo. E ele, no início do documentário, estava contando que o pai dele foi preso durante a ditadura militar e foi torturado. E, e aí ele um dia perguntou para o pai dele, né, como é que o pai dele tinha aguentado aquela tortura toda, tinha passado por tudo aquilo, sem ter integrado enfim, para os policiais da ditadura, né, aquilo que eles queriam extrair dele, não sei qual era a informação, enfim. E ele passou por torturas terríveis, né? E ele disse: aí, meu pai disse que algumas pessoas são assim, nunca quebram. E aquilo transformou a vida dele, porque ele teve muitas lutas, deixou o braço partir algumas vezes para não desistir, entendeu? E suportou muita coisa. Fez dele uma pessoa resiliente Uhum. a partir da crença de que algumas pessoas nunca quebram, entendeu? Uhum. Então, e foi engraçado que aquilo também me transformou, Uhum. entendeu? Eu assumi aquilo também para mim, que fez de mim uma pessoa mais resiliente. Então, as crenças, cara, tem uma coisa muito boa que é a seguinte, olha, a Tá, gente então vamos fazer isso, ó. Falta 15 minutos para acabar, para não acontecer o que aconteceu na nossa última live, que a gente ficou, acabou. Aproveitar esses últimos 10 minutos aí, 10, 15 minutos, para a gente fazer um apanhado sobre o que é crença, o que é crença limitante, o que é crença estimulante,
como é que a gente consegue minar e como é que a gente consegue estimular. Certo. Então é assim, crença é aquilo que a gente acredita que é possível, ou que é verdade, ou que é um fato, certo? Nem tudo aquilo que a gente acredita é verdade, ou é um fato, ou é impossível, ou é possível, certo? As crenças, elas podem ou nos direcionar para onde a gente quer, ou podem nos direcionar para o lado contrário, consoante aquilo que a gente acredita. Henry Ford já disse, se tu acha que tu consegue ou acha que tu não consegue, tanto faz, tu vai estar sempre certo. Certo? Uhum. Então, uma frase famosíssima. Então, a gente tem que acreditar naquilo que vai nos impulsionar para o caminho que a gente quer, certo? Um fato importante a respeito das crenças, tá? A gente pode adquirir as crenças que nos interessam, certo? Outro dia eu fiz uma postagem que falava um pouco sobre crenças e o André, que foi quem me ensinou o PCM, falou que ele tem uma crença que ele gosta muito, sempre existem mais possibilidades do que aquelas que tu está vendo. Ou Nossa, seja, isso é bem bom. quando ele se depara com um problema, ele pensa sobre isso. Ele acredita que há possibilidades que ele não está vendo. Elas estão ali, ele simplesmente não está vendo. Não é que não tem saída, ele ainda não encontrou. Entendeu? Uhum. A minha favorita é que a minha vida só é limitada pela minha criatividade e pelo meu comprometimento. Uhum. Não tem uma frase também que fala só a morte, só não tem remédio para a morte? Só não tem remédio para a morte. Por exemplo, é uma metáfora boa por uma boa crença. E na PNL, quando a gente estuda modelagem, modelagem é observar uma pessoa que te interessa e tentar extrair dela características que te interessam. E uma das coisas que a gente tenta extrair da pessoa, que a gente tenta, enfim, aprender, são as crenças. O que aquela pessoa bem-sucedida, o que ela acredita. Entendeu? Uhum. Então, Uhum. veja, quando tu encontra uma amiga e tu está conversando com ela e tu percebe que ela tem uma crença positiva a respeito dela, que aquela crença serve para ti, como eu ouvi o cara falar, que algumas pessoas nunca quebram, né? Tu puxa essa crença para ti. Sim, tu E se como identifica, tu faz como se fosse um rapport da crença. tu suga e tu diz, pô, essa crença é boa. E aí como é que tu adquire essa crença? Por repetição. Por prática, por treino. Repetição, entendeu? E a Repetição. recíproca é verdadeira, né? Se tu tem pessoas que te circundam que só tem crença de M, de merda, tu vai pegar, meu, realmente, é muito ruim. Então aí também entra no ciclo oposto. Tu Entendi. é a média das 5 pessoas com quem tu mais te relaciona. Sim, Entendeu? já tinha ouvido essas e é muito verdadeiro isso. É muito importante a gente se relacionar com as pessoas que nos puxam para cima. Sim, Entendeu? e que tenham a tua mesma média, média para cima e que te desafiam. Exatamente. As pessoas, se tu é a mais inteligente, a mais esperta, tudo do teu grupo, pensa em trocar de grupo, entendeu? Desconfia. Começa a andar com outras pessoas, que é para te puxar para cima. E as crenças, o bonito é isso. Quando tu encontra uma crença negativa no teu repertório, tipo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, tu automaticamente tem que pensar naquilo ao contrário. Eu consigo fazer isso. Se a crença é muito forte, ou se é um desafio muito grande, eu estou melhorando nisso. Uhum, vai aos pouquinhos, né? Come o boi a bife. Todo dia eu estou melhor nisso. E tem Sim, um sim. exercício que é fantástico para crenças e pensamentos negativos, que é usar uma borrachinha de cabelo no pulso, tá? Mas assim, daquelas fortes e apertadinhas. O que acontece? Eu não consigo fazer isso. Pá! Larga ali um peteleco. O que isso faz? Tu vai Reflexo condicionado. condicionar um pensamento negativo
seja ele qual for, com uma dor física. Aquelas liguinhas de dinheiro, assim, bem. Isso. Tu pega, pô, se pegou falando uma coisa ruim a teu respeito, sabe? Ou uma crença negativa, ou um pensamento negativo, pá! E aí diz assim, agora repete tipo 5 vezes uma positiva, entendeu? Aham. Ó, a Ana tá falando ali, ó. Realmente, as crenças, geralmente as limitantes, são as crenças que foram validadas lá na infância. Isso é bem É, clássico. Só que são justamente essas crenças que nos movem a melhorar. Esses dias eu estava conversando com a Mariana Stock do Prazerela e ela falou assim: Nani, mas tu sabe que as merda que aconteceram na minha vida na infância, que são as que mais me movem a melhorar. Então eu sou muito grata a essas minhas crenças limitantes, porque eu tenho esse olhar aberto e tô a milhão aqui para desconstruir isso aí. E é claro, bem isso aí. a gente vai trabalhar a vida inteira e vai chegar no final da vida provavelmente ainda com crenças, não é? Isso é normal. Sim. A gente larga umas e pega outras e depois vai acontecendo coisas na nossa vida, mas o que acontece é o nosso SAR, né, nosso subconsciente, vai estar sempre nos ajudando a validar as nossas crenças, sejam elas boas ou ruins, entendeu? Então, o nosso desafio é tá dando input positivo e desafiando esse subconsciente a trabalhar a nosso favor. Então, Exatamente. aí é que tá essa história do ai, gratidão, mãos em preces, good vibes, nanana. Às vezes eu me incomodo com isso aí, que parece muito modinha, mas isso é fato e é verdadeiro. Isso já é cientificamente comprovado. E aí mostra que se tu tem atitudes, né, positivas e atitudes, tu vai impregnar aquele meio e por saturação tu vai conseguir seguir adiante. Exatamente. É o CEO é que manda, Uhum. entendeu? A tua mente consciente é que manda. Aí é que tá. A gente pode escolher, cara. O maior poder do ser humano é a opção. A gente pode escolher. Só que assim, o que é interessante? Da mesma forma como tu pode escolher, eu vou comer uma salada ou eu vou comer um hambúrguer, né? E vai arcar com as consequências de uma. O poder da ação. Só que tem outras opções que são muito mais importantes e que são a base, inclusive, dessa, que é a opção por crenças, opção por valores, entendeu? A gente nasce uma folha em branco, entendeu? Os teus valores tu vai adquirindo na tua vida, consoante as tuas influências, as influências que tu E as recebe. tuas experiências vividas. Exatamente. As crenças, a mesma coisa. Então, é assim, a gente tem opção de tudo. O nosso estado emocional é opcional, as nossas crenças são opcionais, o quanto a gente O que sofre. precisa é de prática, autoconhecimento, autopercepção e empatia. E a empatia contigo mesmo e com o próximo. Então, isso é uma coisa bem clara para mim. O olhar empático não é só com o outro. O olhar empático, eu tenho que entender o lugar do outro. Principalmente contigo mesmo. Essa Mesmo. coisa de praticar o que o teu melhor amigo, a tua melhor amiga diria para ti. Porque a gente tem isso muito frequente da gente se criticar e se botar para baixo, né? É, Putz, isso é uma merda, eu fiz merda de novo. Né? Então, se a gente entra nesse ciclo de punição, punitivo e parari parará, só vai aumentar as crenças limitadoras, não vai é estimular as outras super crenças, que são as crítico, né? crenças que estimulam. O ser humano é super crítico, principalmente com ele mesmo. A gente sempre espera que a gente pudesse fazer melhor, que a gente não errasse, entendeu? Dicas. Dicas para se limpar das contaminações diárias das pessoas negativas. A primeira é não andar com as pessoas negativas. Yeah. Eu pensei a mesma coisa. Manda merda todo mundo e se afasta. A segunda, Ana, é a seguinte, olha, opção tua aceitar aquilo ou não, entendeu? Um pensamento negativo de uma pessoa, uma palavra negativa ou até uma ofensa,
É como se a pessoa servisse um copo de veneno e ela bota na tua frente. Tu Tu toma se bebeu, quiser. é contigo, entendeu? Isso é tua opção. Aí é que tá o poder da opção. Esse é o poder A da gente se opção. autorresponsabilizar, né? Isso é importante. A gente se autorresponsabilizar e falar assim, cara, eu tô vendo, identifiquei, o limite é aqui. É o pé na porta. Ai, Ó, tá acabando. então, a Ana perguntou assim, família e tal. Compaixão, cara. Olha, a gente está todo mundo aqui nesse planeta, na minha opinião, tá? A gente está todo mundo no mesmo plano, mesmo nível evolutivo, sabe? Da mesma forma como a gente se incomoda com algumas pessoas, elas estão no percurso delas, no tempo delas, elas devem se incomodar com coisas da gente também, entendeu? Então é tentar olhar com compaixão, é, tentar entender, tentar perceber o mapa da outra pessoa. A pessoa está ali, com certeza, e ela tem aquele estado negativo por Sim, coisas que ela passou no passado dela. todos estamos em reforma. Exatamente. A pessoa deve ter passado por poucas e boas. Não é fácil, principalmente quando é família e tem que ter convivência ali diária. É mais difícil, mas eu tenho certeza que melhora quando a gente começa a tentar olhar o outro pelos olhos do outro, tentar sentir, andar nos sapatos do outro, né? Agora, é assim, a É energia negativa, prática e treino, né? a maestria é conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, Conhecimento, porque é o identificar conhecimento, prática e repetição. exatamente. Ou seja, é estudar, né? É assistir as nossas lives, trocar ideia com a gente, para adquirir conhecimento, depois é prática e ficar repetindo, né? E é mais ou menos que nem quando tem sabe, na obra, já estamos há 5 dias sem acidentes, de vez em quando a gente tem que botar lá, pé, alguém caiu aqui, levou com uma barra de ferro na cabeça, 0 dias. Sim, sim, Lá começa tudo de novo. no Isso trabalho aí. eu tinha uma plaquinha que eu imprimi e botei, já estou há X dias sem levar esporro, né? Vamos fazer uma, junto com a liguinha do dinheiro para chibata do treino anti-pensamento negativo, vai ter a plaquinha. É normal, cara. É assim, eu não acho que seja normal a gente de todo não se irritar, não se, Sim. não, Gente, isso é uma coisa que eu falei hoje no meu post. E as minhas amigas falando, Nani, mas isso é muito difícil, praticar o bem. Eu falei, gente, não é não ser uma é. monja eterna. Mas praticar o bem é uma coisa e não se irritar é outra. Sim. Aliás, eu vou plantar aqui uma sementinha para uma próxima live, que chama assim, ó, é, a incongruência emocional. É Uhum. muito bom ser incongruente. Por quê? Porque se tu for congruente com os teus sentimentos, ou seja, tu tem sentimento, pensamento e ação. Se for tudo alinhadinho, quando tu tiver um sentimento, vontade de matar um, tu vai matar. Sim. Não Né? tem. É Tem bom que é ter um tu, pouco desse questionamento, né? tu ter vontade de matar, pensar em matar e dizer assim, meu amor, vamos conversar. É, Entendeu? hold your horses, vamos lá. Gente, Exatamente. tá acabando. Ai, meu Deus, falta quantos segundos? Calma. Aí, já apareceu aí o contador? Aqui não apareceu ainda. Não, o contador do meu telefone aqui, do meu relógio. 30 segundos. Ai, gente, foi muito bom. Que legal. Ai, muito obrigada. Adorei hoje todo mundo participando. A Ana, a Kátia, a Paty, eu anotei aqui a Josi. Muito massa. Eu vi Viu? aí. Hoje foi muito tri. Teve um monte de gente falando. A Fran, gente de tudo quanto é canto, de Curitiba, de. Nossa, todo canto do